Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje resolvi mostrar a cara aqui, tá bom? Você ter um perfume para a imagem sair cheirosa. Brincadeirinha, tá? Desculpa aí. Muito bem, vamos para a lição 5 hoje da nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu vou colocar um hino, esse hino que está aqui na página 19 da nossa revista. Eu estou mandando um link aí para você ouvi-lo, tá bom? É lindo o hino, é lindo, maravilhoso. Então que você possa ouvir o hino e meditar sobre essa Escola Bíblica Dominical, essa aula de hoje, lição 5, a graça triunfa sobre nossas desobediências. Não vou ler o texto, porque o texto é longo e para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Quero ler, então você sabe do que se trata, está lá no livro de Jonas, capítulo 4, o último capítulo do livro do profeta Jonas. É isso, a graça triunfa sobre nossas desobediências. Você viu a desobediência de Jonas, mas você viu que a graça do Senhor, todo amor e misericordioso, terminou vencendo a desobediência de Jonas, e Jonas pôde contemplar a misericórdia e o amor de Deus. E assim, a gente deve começar com uma pergunta para nós mesmos. Às vezes nós somos desobedientes a Deus, amados? Será que ele pode contar só com a nossa obediência, ou às vezes a gente dá uma de Jonas, de profeta Jonas? Pensa bem. A gente às vezes pode achar que é fácil criticar Jonas, mas não era muito fácil Jonas sair da sua terra e pregar para o povo de Nínive. O povo de Nínive era terrível. O povo de Nínive era de uma violência estupenda. Então criou uma inimizade ali muito grande entre o povo de Nínive e o povo de Deus. E Jonas terminou fazendo uma separação que Deus não faz. Deus ama o pecador, independentemente do pecado. A gente precisa crer nisso sempre. E às vezes Deus manda a gente pregar para alguém. Já aconteceu comigo, de sentir necessidade de pregar para alguém que, na minha concepção humana, eu vou confessar, não merecia. Não merecia receber o perdão de Deus. Na mesma hora a gente para e pensa, Senhor, tem misericórdia. Porque eu também era assim. Como eu tenho falado e falo sempre, para nós, seres humanos, há diferenças de pecado. Então a gente classifica os pecados em níveis, né? E coloca eles num pecado mais grave, no mesmo pecado, mas a gente coloca um nome diferente e então a gente acha que esse é pior do que aquele. Por exemplo, eu falei até aí na igreja, na última mensagem, se não me engano, sobre a questão de roubo. A Bíblia, roubo para Deus é qualquer coisa que você possua que não custou o teu dinheiro, que você não conseguiu de forma lícita, ou ganhou de presente, ou pagou por ele e tal, ou herdou de alguém. Mas os homens colocam o roubo como estelionato, furto, latrocínio, assalto e assim por diante. E para cada uma desses níveis de roubo tem uma pena diferente. Mas para Deus tudo é roubo. Se está na sua posse e não de forma lícita, então isso não te pertence, isso é roubo. Então é por aí mais ou menos. A gente precisa entender que todos são pecadores diante de Deus. E pela sua misericórdia, Ele vai nos alcançar e cobrir nossos pecados com o sangue de Cristo. E vai nos mandar pregar para pecadores, mesmo que a gente ache que eles são piores do que nós. E a gente deve ir, e não fazer como Jonas, tá bom? Então assim, aquilo que nós cremos deve transformar a nossa vida e testemunhar da nossa própria fé, daquilo que nós estamos pregando. Não é isso? A minha fé, as pessoas precisam ver em mim, nas minhas atitudes, aquilo que eu prego. Essa é a questão, essa é a necessidade que o crente precisa entender que é verdadeira. Eu quero ler a introdução da revista. Deus requer fé e obediência. Lembra da lição 4? Que eu bati nessa tecla? Né? Lá no versículo 5 do capítulo 1 de Romanos, não foi? Que eu disse, olha, fé e obediência. Obediência por fé, diz lá, não é isso? Aqui Deus diz, Deus requer fé e obediência.
duas consequências de sermos amados por Ele em Cristo. Só é possível obedecer a Deus se o nosso coração for transformado por meio da fé. Ela é um presente de Deus. Hebreus relaciona esses dois atributos ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, verso 6, referindo-se ao modo como apenas os que têm fé podem alcançar a verdadeira obediência. Fé para crer e para obedecer. Essa é a relação proposta pelas Escrituras. Amém, Senhor? Abençoa, Deus, esta lição, que hoje é de forma breve, Pai, mas que com certeza o Senhor vai usá-la para abençoar aqueles que a ouvirem, aqueles que assistirem, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa sempre nos ajudar, nos santificar, nos colocar fé e obediência nos corações, para que nós possamos te obedecer. Nós não queremos ser desobedientes, Senhor. Nós queremos obedecer a tua palavra. E te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, como eu já disse, a situação de Jonas era complexa. É isso? Deus manda ele sair da sua cidade e ir até a Nínive, e ele resolve sumir justamente para outro lugar. Ele vai para outra cidade, o oposto do que Deus tinha mandado. E Deus, em sua misericórdia, faz todo aquele milagre maravilhoso, né? O mar se revolta, uma grande tempestade. E então termina, você lê o texto, espero que tenha lido o livro todo, são 4 capítulos apenas, espero que você tenha lido tudo, para você compreender. E Deus termina operando um milagre, um grande milagre, que os críticos caem matando, dizendo que isso é mito, que isso não pode existir, que isso não pode ser verdade. Eu não entendo o que é milagre, mas nós compreendemos, nós precisamos crer nisso. Então, para quem tem fé, não é absurdo nenhum Deus enviar um peixe enorme e que esse peixe engolir Jonas e levar até onde ele deveria ir, né, numa praia, longe da cidade, e vomitar ele, jogar ele ali na areia, para que ele cumprisse o mandamento de Deus. Então tem um monte de coisas envolvidas nisso aí, mas não vale a pena discutir isso aqui. A ideia é que Deus mandou, ou obedece de um jeito ou obedece de outro. Para Jonas foi mais difícil a forma dele obedecer. Ele poderia ter, ido direto para Nínive, mas ele resolveu fugir e terminou indo para Nínive, porque Deus assim determinou e ele foi. Então essa fuga rápida de Jonas mostra às vezes a nossa atitude de rebeldia, de falta de fé, de compreensão. Então a gente recebe uma ordem de Deus ou tem um conhecimento de uma vontade de Deus. Vamos colocar assim: nós estamos diante de uma situação em que nós já conhecemos na Bíblia que aquilo Deus não quer para nós, ou que Deus quer aquilo para nós e nós não queremos. E a primeira atitude, ao invés de uma reflexão, de orar, buscar a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, se realmente aquilo é para nós ou se não é, se Deus quer que façamos ou não façamos, a primeira coisa que a gente faz é fazer aquilo que está na nossa vontade. Ou seja, fazer se a vontade é fazer, ou não fazer se a vontade é não fazer. E a gente não para refletir, será que isso, mesmo sem contra a minha vontade, é a vontade de Deus? Ou será que, mesmo com a minha vontade, mas é contra a vontade de Deus? E então a gente age como Jonas. Então esse é um primeiro ponto dessa rapidez, da fuga de Jonas. Como eu já falei, realmente ele tinha motivos para não ir lá, mas ele não podia se afastar da vontade de Deus. Então, na revista, nós temos aí, nas leituras dos dias da semana, nós encontramos lá, na segunda-feira, Gênesis 22, 1 a 19, que fala sobre a obediência de Abraão. Quando Abraão recebe ouve a voz de Deus dizendo para ele sacrificar seu filho. Olha só a situação que eu acabei de falar. Imagina você receber isso. A gente às vezes critica os personagens bíblicos, mas a gente não se põe no lugar deles. Imagina você receber uma mensagem dessa de Deus: mata, sacrifica o filho que você ama, o único filho que você tem que você ama. Imagina bem isso, pensa nisso. Qual foi a atitude de Abraão? Ele foi lá e recebeu o galardão. Foi parar lá na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. Na terça-feira, em Filipenses
2, 5 a 11, nós vemos a kenosis de Jesus, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, em obediência ao Pai. Ele se esvazia de ser Deus para cumprir a vontade do Pai. Então, assim, Abraão, eu queria marcar esses 2 pontos aqui, esses 2 textos. A obediência de Abraão ao Pai e a obediência de Jesus ao Pai. A obediência de Abraão a Deus, a obediência de Jesus a Deus. Contra a sua própria pessoa, contra a sua própria vida, os seus, aquilo que amava. Mas eles cumpriram. Então leia os textos lá para você se inteirar melhor disso, tá bom? E no texto de quinta-feira, o objetivo da lei. Preste atenção em qual é o objetivo da lei. Esse texto eu quero ler para você. Eu quero ler só uma parte dele. Deuteronômio 6, do verso 4 ao 9, que é o Shema. Até hoje o judeu, ele guarda isso aqui. E nós esquecemos. Aí no Antigo Testamento, a gente muitas vezes nem liga muito. Mas preste atenção no que diz em Deuteronômio 6, a partir do verso 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, a lei de Deus, o propósito, como é que é lá, os objetivos da lei. O objetivo da lei de Deus é orientar, é ensinar, é fazer com que o povo de Deus, os servos do Senhor, aprendam de Deus, conheçam o poder de Deus, ouçam somente a Deus. Então ele está ensinando aqui como ensinar a família, como ensinar os filhos, como viver uma casa, sabe? A palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada, sendo passada de geração para geração. Aí, uma pessoa que é criada nesses moldes aqui, no dia que ouve a palavra de Deus, seja ela agradável ou não aos seus ouvidos, ele não sentirá repulsa por ela. Ele obedecerá. Ele confiará que mesmo fazendo contra a sua vontade, mesmo talvez trazendo prejuízo para si, Deus de alguma forma vai recompensar. E se não recompensar, só em estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus já é bom, já é um privilégio. Então não há discussão, não há enfrentamento, não há rebelião contra Deus. E então o que vai acontecer? A graça de Deus vai triunfar. Sempre. Mesmo que ocasionalmente, porque aí vai ser só ocasionalmente que vai acontecer uma rebeldia, uma desobediência. Porque a pessoa conhece a Deus. Então, leia principalmente esse texto de Deuteronômio 6, verso 4 a 9. Medite nisso. Reflita sobre isso. Então, o que podemos aprender com essas coisas, meus irmãos? Podemos aprender que a graça, lá no ponto 2, a graça nos faz experimentar os planos de Deus, apesar de nossa desobediência. Então, o plano de Deus, ele é para a glória de Deus e para o nosso bem. Então, quando a gente, mesmo sendo rebelde, pratica alguma coisa contra a vontade de Deus, mesmo assim, a graça de Deus vai vencer isso e nós vamos ser abençoados experimentando os planos de Deus. Creia nisso. Às vezes a pessoa pode fica muitas vezes com uma consciência pesada, se lamentando, se martirizando porque cometeu um erro. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós reconheçamos, quando conhecemos a sua palavra, nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir fazer isso. Reconheçamos que erramos e passemos a agir da forma que Deus quer. É só isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique se martirizando, se sofrendo com o pecado atrás de nós, nos carregando, nos aprisionando. Não. O que ficou para trás, ficou. Agora a gente vai para frente, renova a nossa mente, pensa diferente, age diferente, segundo a vontade de Deus. Podemos aprender ainda que a graça nos faz experimentar alegrias maiores, apesar de nossa desobediência. Preste atenção nisso. Tem alegrias, tem, experimentações maravilhosas
que Deus tem guardado para nós, tá? Mesmo que nós, uma hora, vacilemos diante de Deus, mesmo que uma hora nós possamos pecar contra Ele, que nós possamos viver uma vida mais segundo a vontade de Deus, que possamos errar menos, que possamos desobedecer menos, que Deus seja glorificado em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas obras. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar a sua vida. Vamos ler a lição 6 para a semana que vem. A graça triunfa sobre a nossa incredulidade. Eita, isso é forte, hein? Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe a nossa igreja em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana. Amém, meus irmãos? Tchau. Fiquem na paz.